Bom, fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tá Reagido. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do canal Ciência Todo Dia. Eu tenho certeza que vocês já viram também, né? É um canal bem conhecido aí de ciências e tudo mais, física e não sei o quê. Eu assisto de vez em quando também esse canal, né? Eu assisto basicamente de vez em quando quase todos os canais que eu reajo e coloco aqui, eu gosto bastante, né? E nesse vídeo é sobre por que o tempo passa mais rápido conforme envelhecemos. Na verdade, eu nem sabia por que isso, mas na verdade me chamou mais por conta da thumbnail. Tá? Então eu dei uma olhada e eu achei interessante e eu disse, pô, vai ser legal trazer aqui pra gente assistir. Né? Então espero que vocês gostem, depois vão lá dar uma olhada no canal do cara, vou deixar aí na descrição, tá? Na descrição do vídeo. Vamos dar uma assistida. O tempo é uma das coisas mais estranhas. Volta um pouco. O tempo é uma das coisas mais estranhas que existe. Vai Nós ser estamos mais jovem. imersos nele quase como se fosse ar. E nem sempre nos damos conta de que, enquanto vivemos os nossos dias, a lenta marcha em direção ao futuro avança, um segundo de cada vez. É impossível fugir. Não adianta tentar escapar. O relógio continua ticando. E chega a ser irônico que nós só percebemos o quão precioso é o tempo quando já é tarde demais. Nesses momentos, nós olhamos para o passado e nos damos conta de que o tempo passou rápido demais. E aqui a ciência parece diretamente de encontro ao que eu e você passamos todos os dias. Como é que o tempo, que fisicamente tem uma velocidade bem estabelecida, parece mudar para mais rápido ou mais devagar às vezes? Cara, esses vídeos dele são muito top, porque são muito bem produzidos, tá ligado? Pelo menos a linguagem dele, o roteiro é muito top, dá uma imersão nos vídeos e geralmente eu vou procurando os que mais me interessam, geralmente nos vídeos deles. Tem alguns que eu não consigo acompanhar a Por que lógica dele, parece que né? quando nós nos divertimos, nós não vemos a hora passar e quando fazemos algo entediante, os segundos não passam? É verdade que o tempo passa mais rápido conforme nós envelhecemos? Esse vídeo vai mudar a maneira como você vê a passagem do tempo. Acho que não, né? Porque eu acho que é só Como é que impressão na alguém nossa acompanha cabeça, pelo menos tanta eu sempre novidade no achei mundo que da fosse, né? tecnologia sem surtar? Sinceramente, é tanta coisa nova que eu não tenho ideia de Ah, por tô onde reagindo, do depois Talent vocês podem Lab, dar uma que olhada lá. conecta vocês profissionais que são A Lura referência aí. na agora Eu está não lembro. disponível em Seio. Use o link aqui da descrição ou do comentário fixado de 1 segundo, seja bem 40% de desconto. Mesmo que seja verdade que a velocidade de 1 segundo seja bem estabelecida fisicamente, isso obviamente só conta uma parte da história. Ou ninguém teria a impressão de que o tempo voa às vezes. Mas será que dá para investigar essa impressão mais a fundo cientificamente? A resposta é que sim. Um artigo de 2010 investigou a resposta para essa pergunta. A ideia de que a percepção humana pode afetar a velocidade com que o tempo passa é muito antiga. Mas como é que nós podemos investigar cientificamente uma ideia que parece depender de pessoa para pessoa? Os autores encontraram um jeito interessante. 1.865 pessoas entre 16 e 80 anos responderam de acordo com a percepção delas o quanto tempo havia passado rápido nos seguintes períodos. Uma era em geral, outra na próxima hora, última semana, último mês, último ano e os últimos 10 anos. E as conclusões foram bastante interessantes e até inesperadas, eu diria. Todas as faixas etárias analisadas, que vão dos 16 aos 80 anos, responderam que o tempo está passando rápido. E isso é impressionante, porque contraria o senso comum, que geralmente diz que o tempo passa mais rápido conforme nós envelhecemos. Só que os resultados do artigo mostram que não existem diferenças muito significativas na percepção da velocidade do tempo entre jovens e idosos. Mas se não existe uma diferença significativa, por que é muito mais comum ouvir que o tempo está passando rápido vindo de pessoas mais velhas do que mais jovens? Talvez a resposta não seja que o tempo passa mais rápido porque estamos ficando mais velhos, e sim enquanto estamos ficando mais velhos. E eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas não é. Mesmo que tanto os jovens quanto os idosos tenham respondido praticamente da mesma maneira sobre a percepção da velocidade do tempo, uma diferença gritante apareceu quando a pergunta foi: quão rápidos os últimos 10 anos passaram? Aqui nós conseguimos enxergar muito bem um padrão. Quanto maior a idade de quem respondia, mais rápido o tempo parecia ter passado na última década. Ou seja, a sensação de que o tempo passa rápido é muito comum em qualquer idade.
E a diferença de idade explica pouco dessa nossa sensação. Então nós não achamos que o tempo passa mais rápido porque estamos ficando mais velhos. Ou então nós veríamos essa diferença nos intervalos de tempo mais curtos também. As diferenças só aparecem de maneira distinta quando os últimos 10 anos são analisados. E aí sim, quanto mais velha for a pessoa, mais rápidos os últimos 10 anos parecem ter passado. E eu não sei vocês, mas isso me deixa bem curioso. Se a Mas deixa eu idade dar uma só olhada, tá... dar E uma eu não sei voltada, vocês, sim, quanto mais velho dar uma voltada aqui um pouquinho para pegar a ideia que eu perdi-me, concentrei. a idade de quem respondia, mais rápido o tempo parecia ter passado na última década. Hum. Ou seja, a sensação de que o tempo passa rápido é muito comum em qualquer idade. E a diferença de idade explica pouco dessa nossa sensação. Então nós não achamos que o tempo passa mais rápido porque estamos ficando mais velhos. Ter passado na última década. Ou seja, a sensação de que o tempo passa rápido é muito comum em qualquer idade. E a diferença de idade explica pouco mais rápido, então Vou os voltar últimos pra 10 anos parecem ter passado. E eu não sei vocês, mas isso me deixa bem curioso. Se a idade dos últimos 10 Vou voltar anos aqui. são analisados, e aí sim, quanto mais velha for a pessoa, mais rápidos os últimos 10 anos parecem ter passado. E eu não sei vocês, mas isso me deixa bem curioso. Se a idade sozinha não é o suficiente para explicar a sensação de que o tempo passa mais rápido, então quais são os fatores que influenciam a nossa percepção do tempo? Em Albion, onde quer que você vá Droga. ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Uma das grandes mensagens do estudo foi a de que o tempo não acelera porque envelhecemos. Na verdade, ele só parece acelerar. E a culpa, em grande parte, é do que está na nossa cabeça. A nossa memória e atenção não continuam as mesmas com o passar dos É o anos. que eu O relógio imaginava, né? continua igual, obviamente. Mas a forma como o nosso cérebro registra a vida e os acontecimentos muda. Como as próprias pessoas entrevistadas pelos autores do estudo responderam, coisas como os compromissos e a correria do nosso dia a dia, ou as tarefas e prazos que temos que cumprir, fazem com que a gente sinta cada vez mais que o tempo está passando rápido. E isso não só é verdade, como também pode ser explicado por uma propriedade da nossa consciência. Quando estamos ocupados, a nossa atenção fica fragmentada. O que eu quero dizer com isso é que o nosso cérebro acaba tendo menos tempo de registrar a passagem do tempo. Esse fenômeno é conhecido como pressão do tempo. Só que mesmo explicando o porquê de a gente sentir que o tempo voa durante as nossas rotinas agitadas, isso ainda não explica o porquê de pessoas mais velhas descreverem uma sensação de que os últimos 10 anos passaram mais rápido do que para os mais jovens. E para isso, existe uma explicação razoável. Você lembra do que você comeu no café da manhã nesse mesmo dia, 5 anos atrás? Eu não lembro de hoje. Quando olhamos para o nosso próprio passado, nós temos a tendência de lembrar apenas de alguns eventos marcantes, que geralmente estão isolados, e todo o resto desaparece da nossa memória. E aí é como se o período inteiro que nós estamos tentando lembrar ficasse comprimido. Que inclusive é o que dá o nome a isso: compressão da memória. Quando você tem 10 anos, um ano é praticamente 10% da sua vida inteira. Mas aos 80 anos, um ano inteiro é pouco mais de 1% do que você já viveu. Fora isso, na infância e adolescência nós vamos ter várias memórias de experiências que na época foram inéditas. Como, por exemplo, a primeira escola, primeiros amigos, aprender a ler e escrever, as primeiras viagens em família e, quem sabe, até o primeiro amor. Como é bom o tempo passar. E viver todas essas novidades ajuda a criar memórias mais densas na nossa mente. Só que aí quando nós chegamos na vida adulta, com o trabalho mais ou menos igual todos os dias e a mesma rotina com um número menor de novidades, nós acabamos criando menos memórias marcantes no nosso cérebro. Em resumo, a infância e a adolescência são cheias de primeiras vezes. E o cérebro acaba registrando cada uma delas como um evento importante. Ao mesmo tempo em que na vida adulta, os dias parecem simplesmente uma cópia mal feita. Primeiras vezes, então basicamente fica tudo. É tudo a mesma coisa, né? Então, que realmente parece. Quer dizer, não que eu tenha pegado no tranco exatamente tudo certinho, tô fazendo faculdade, tem um pouco de trabalho e tudo mais. Só que realmente, ainda assim é um pouco tudo a mesma coisa, né? Eu vou pra faculdade, trabalho e tudo mais, e basicamente fico estudando inglês e é basicamente isso. Leio uma coisa e tudo mais, é basicamente repetindo a mesma coisa. E eu me lembro que, pelo menos quando eu era menor, era uma. Eu lembro de muita coisa. Assim, obviamente eu não estou ainda velho, né? Mas imagino que quanto mais eu for ficando mais velho, as coisas vão ficar ainda mais repetitivas, né? Vão ficar ainda mais
Mas eu não desgosto disso, eu gosto de uma coisa mais previsível, uma coisa mais normal assim, mas ao mesmo tempo eu sou ansioso, então, tipo, é legal essa questão de repetir, por exemplo, do inglês, eu tô fazendo todos os dias, né, eu tô fazendo todos os dias o inglês, só que eu fico pensando, porra, quando é que eu vou alcançar logo um nível considerável, né? Eu fico pensando, eu causo uma ansiedade aí. Um do outro, Não sei e quando explicar. nós olhamos pra trás, Mas é parece que uma nós nem coisa vimos o tempo passar. Sim, isso também tira meu sono de um noite. E presente, só né? pra deixar bem claro o quanto que a nossa Repetitivo mente todos os consegue dias. construir a própria noção de tempo, ainda mais nos eventos mais marcantes, eu gostaria que você fosse voluntário de um experimento. Vai ser bem rápido. Olhe atentamente para as figuras que vão aparecer na tela. A pergunta é: qual delas ficou mais tempo na tela? A resposta é que a duração das duas foi exatamente a mesma. E isso é muito incrível. Você provavelmente teve a impressão de que a imagem diferente que mais chamou a atenção pareceu durar mais tempo na tela. Só que a duração foi a mesma. Você pode até voltar no vídeo e cronometrar se quiser. Esse fenômeno é conhecido como Oddball Effect. E explica em parte como quando algo novo e inesperado ocorre nas nossas vidas, nós temos uma tendência natural a prestar mais atenção. Porque o cérebro processa mais informações e cria mais atividades neurais para atender essa nossa nova demanda de atenção. E eu tenho mais um experimento, mas esse eu não vou querer voluntários porque ele é perigoso. Em um estudo publicado em 2007, pesquisadores pediram para voluntários subirem em uma torre de 30 metros de altura. E então, eles eram empurrados. Mas fiquem tranquilos, porque tinha uma rede embaixo para segurar. Durante a queda, eles tinham um dispositivo no braço que mostrava diversos números aleatórios piscando muito rápido. A pergunta que o experimento tentava responder era: será que o susto da queda faria com que as pessoas percebessem o tempo passar mais devagar? Sabe aquela sensação, geralmente, quando nós estamos vivendo uma situação inusitada ou perigosa, e aí depois a gente lembra dessa situação e parece que o tempo passou em câmera lenta? Se a hipótese do artigo estivesse correta, os voluntários deveriam conseguir ler os números que passavam rapidamente na tela. Só que os resultados não foram exatamente o esperado. Mesmo com os voluntários relatando depois da queda que o tempo parecia ter passado mais devagar, eles não conseguiram ler os números mais rápido. E qual que é a conclusão disso tudo? Assim como no experimento do Oddball Effect, o tempo não muda. O que muda é a lembrança que nós temos de um evento só depois que ele ocorreu. Ou seja, a sensação de que tudo ocorreu em câmera lenta. Interessante isso, eles queriam... O negócio estava passando com porrada de números assim, trocando. E eles estavam tentando descobrir. Realmente, de fato, obviamente, é um experimento foda, eles tinham que, né, ter certeza e tudo mais. Mas, porra, é óbvio, quer dizer, é óbvio não, porra, tá tudo bem, podia ser que desse certo, porra. Tem que testar, óbvio, tem que testar pra, né, ter provas científicas e tudo mais. Mas, porra, caralho. Aí eles iam lembrar um tempo em câmera lenta, você sendo capaz de... Oh, meu Deus, você vai ser capaz de ver eles passando em câmera lenta, sendo que na hora os pontos do mundo tava coisa que você não conseguia nem. Caralho, que porra é essa? Surge só depois. Eu A explicação científica para isso é a de que o cérebro cria muitas memórias detalhadas, especialmente nas situações mais emocionantes que passamos. E isso só mostra como o nosso cérebro é de fato fascinante e que ele tem um superpoder inútil: moldar o tempo. Quase como se fosse uma massinha de modelar. E depois de analisar tudo isso, apesar desse vídeo ter começado de uma forma bem nostálgica, peço perdão pelas crises existenciais, eu gostaria muito de terminar ele mostrando que as conclusões desses experimentos, ao mesmo tempo que respondem o porquê o tempo só parece mais rápido quando envelhecemos, também podem mostrar como nós de fato podemos curar essa percepção e fazer o tempo passar mais devagar à medida que envelhecemos. Eu odeio o seu chato da entropia, mas apesar de ter vários vídeos sobre isso aqui no canal ao longo desses 13 anos, nunca é demais lembrar. Até onde nós sabemos, o nosso cérebro funciona como um modelo físico. E como todo modelo físico, ele está sujeito às leis da física, e dentre elas, a termodinâmica. E se é verdade que uma xícara de café colocada sobre a mesa esfria, também é verdade que o nosso cérebro é capaz de lembrar do passado e não do futuro. E mais bonito é que nós usamos a mesma lei para explicar esses dois fatos, que é justamente a segunda lei da termodinâmica. Seja o café dentro da xícara, sejam as nossas memórias dentro do nosso cérebro, o regime é o mesmo. Nós sempre vamos do estado de menor entropia para o de maior entropia. Então cabe a nós escolhermos a qualidade do café que nós vamos tomar. O que eu quero dizer com isso é que a qualidade das nossas memórias importa, principalmente conforme nós vamos envelhecendo. Essa espécie de relatividade que nós vimos nesse vídeo, que é bem diferente da de Einstein, está diretamente relacionada à densidade de memórias importantes que nós criamos no decorrer das nossas vidas. São elas
elas que vão trazer essa sensação de dilatação temporal. Quando crianças, nós somos marcados por eventos em que a novidade nos emociona. E, inclusive, na maioria das vezes, são esses eventos que nos fazem lembrar dessa época com tanta alegria e nostalgia. Então, se nós imaginarmos um modelo matemático para a neurociência das nossas memórias, no qual o tempo é percebido diretamente proporcional ao número de eventos registrados, por que não fazer mais coisas que nos agradam? Separar algum tempo para viajar, tirar férias, passar momentos agradáveis com a família, fazer coisas diferentes ao longo da vida sempre que possível, nos ajuda a criar mais memórias no decorrer dos anos. E ao que tudo indica, esse é o segredo para fazer o tempo passar mais devagar, conforme nós ficamos mais velhos. E quem sabe, esse vídeo fique guardado na sua memória. Seria uma honra para mim. Muito obrigado e até a próxima. Deixando um like, meu nobre, e você pode deixar o like aí também no vídeo do Tá Reagido e também se inscrever no canal e também ativar o sininho. Vocês podem também aí entrar no link na descrição, se inscrever aí no canal do cara, no Ciência Todo Dia, também deixar o like e ativar o sininho dele, beleza, galera? E é isso, basicamente, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa e falou, valeu, tchau!